Áries é coragem, é fogo, é vitalidade, é ousadia, é audácia, é criatividade, impulso, é pioneirismo, é ímpeto criativo. É um signo associado à autonomia, à independência, ao eu vou fazer, eu vou executar, eu vou realizar, eu vou me jogar. Tá ligado à atitude, à iniciativa, tá ligado à liderança, entusiasmo. Essa é uma alunação que traz uma grande convocação. É momento da gente enfrentar nossas maiores sombras, nossas maiores inconsciências sobre a gente e nossos maiores medos. E que bom que a gente está sendo convocado no momento em que a nossa coragem está tão fortalecida. Bom dia, deuses e deusas. Vim aqui, na tradução muito lindo, falar um pouquinho sobre a lunação ariana. Lunação que começou no dia 21 de março desse ano, de 2023. Um encontro de Sol e de Lua no mesmo signo, Áries. 4 semanas em que a gente vai trabalhar essas qualidades arianas dentro da gente, das nossas vidas. Um grande impulso para o novo ano astrológico. E essas previsões que eu vou trazer aqui estão baseadas no mapa do momento do início da lunação aqui no Brasil. Se você está em outra região, as informações aqui são relevantes, mas algumas específicas vão falar mais sobre o Brasil. Então eu vou fazer esse recorte ao longo da explicação. O Sol transita 30 dias por cada signo, período em que está ressaltada essa energia no nosso mapa. Lembrando que todos nós temos os 12 signos no mapa. Por conta de ser um signo que traz essa ideia do início, do começo, dessa força de impulso, também é um signo ligado à impulsividade, também é um signo ligado a uma infantilidade, ao ir sem preparo. É representado pelo carneiro, e esse carneiro com esses chifres traz a ideia de se jogar de cabeça, às vezes sem a base e a estrutura necessárias. A paixão é muito ariana, a originalidade é muito ariana, a coragem de ser quem se é muito ariana. Então imagina que esse ciclo, ele traz pra gente a oportunidade da gente dar um start no ano de 2023 astrológico, que começou na véspera do início dessa lunação, com o ingresso do Sol no signo de Áries, que representa o começo do outono aqui no hemisfério sul e o começo da primavera no hemisfério norte. E esse novo ano astrológico, ele traz energias diferentes das energias que a gente viveu nos últimos 3 anos. Depois de 2020 e 2021, que foram anos de trânsitos de astros lentos em signos de ar e de terra, a gente teve anos que eu chamo de secura, de afastamento, de muito regramento, em que a lógica, o discernimento, o intelecto tinham que guiar os nossos passos, afinal estávamos atravessando um cenário de crises, inclusive uma crise sanitária, eliminação de um vírus, de uma doença que trouxe aí riscos de contágio, e trouxe preocupações, e trouxe mortes, trouxe luto, e o quanto isso trouxe também a perda das nossas referências de sucesso, de bem-estar, de segurança. Tudo isso se transformou muito. No ano de 2022, um dos principais trânsitos foi o encontro de Júpiter e de Netuno, o signo de Peixes, do qual os dois são corregentes. E aí a gente tem a ideia de um ano de transbordamento, de um ano de explosão de água, que é a coisa do reencontro, que é a coisa da arte indo pra rua, tomando conta dos espaços. E é também um período mais efusivo e ao mesmo tempo mais embriagado, fluido, mais difícil de ser contido e delimitado. O ano de 2023 traz várias mudanças no céu, começando pelo ingresso de Saturno, que é um astro que traz estrutura e ordem, no signo de Peixes, que é um signo ligado à fluidez, hesitação e aos movimentos oscilantes. Também aos vícios, ao uso de medicamentos, também angústias e medos. É um momento de lidar com os sentimentos represados, com as angústias guardadas, com os medos e as inseguranças que a gente vem carregando há muito tempo. As práticas espirituais e os autocuidados emocionais são a grande chave dessa lunação. A gente precisa ter como mergulhar dentro e encontrar um lugarzinho de paz dentro da nossa imensidão. Essa lunação começou com Sol e Lua em conjunção com mais 2 planetas, ou seja, coladinhos a mais 2 astros. Esses astros são Mercúrio e Netuno.
Mercúrio transitando pelo signo de Áries, enquanto Netuno transitando pelo signo de Peixes. Mercúrio é um astro ligado à comunicação, ao intelecto, aos processos intelectuais, à aprendizagem, ao movimento, à circulação. Então essa é uma alunação de bastante movimento. É uma alunação em que a gente está mais propenso a se movimentar, a topar convites, propostas. É uma alunação que tem muito essa energia do mental bem forte, nossos pensamentos bem vigorosos, a gente com a tendência a ter mais criatividade. Quando Sol e Mercúrio estão mais próximos, a gente fala que o nosso pensamento está muito próximo do nosso ego. E, seja que a gente está falando sobre um início de lunação, que é o encontro de Sol e de Lua, também são pensamentos muito ligados ao coração. De um lado, que bom que a gente tenha clareza para poder expressar o que a gente está sentindo, mas também o grande desafio é a gente não meter os pés pelas mãos e não comunicar de maneira impulsiva, prepotente, arrogante, egóica, ou seja, ter dificuldade de enxergar o lado do outro, a perspectiva do outro, o ponto de vista que não está aqui coladinho no nosso coração e na nossa mente. Netuno, e é o regente justamente do signo de Peixes, um signo que tem a ver com a sensibilidade, com a criatividade, com a intuição, também estão ressaltadas nesse ciclo, mas ao mesmo tempo a chance de a gente viver etapas de confusão, de dispersão, principalmente quando a gente quer ser muito lógica para assuntos que não são tão lógicos assim, como o mundo emocional e espiritual. Então também é um ciclo que convida a gente a acessar um lugar mais intuitivo. E para isso, o contato com a natureza e práticas espirituais e práticas meditativas podem ser muito úteis. Outra ferramenta muito útil da gente entrar em contato com o que é subjetivo, sutil e misterioso na gente é a gente acessar a arte, ou seja, atividades criativas são muito úteis também. A gente precisa tomar cuidado com um dos grandes desafios que essa proximidade com o Netuno representa, que é uma tendência maior ao escapismo, à fuga dos problemas, à autoilusão, ao sair da realidade. Então muitas vezes a gente vai se ver propensa a querer estar em negação das coisas que estão acontecendo. Mais uma vez, essa é uma alunação que nos convoca a enfrentar tudo isso. A gente tem recurso e bagagem para isso. Essa é uma alunação que traz aí como grande aliada a força plutoniana de morte, transformação, regeneração. Plutão é um astro associado à morte e renascimento. Por isso a gente está falando aqui sobre uma alunação em que a gente se apropria da nossa coragem, da nossa posição de liderança. A gente arregaça as mangas com a nossa força de vontade para fazer acontecer aquilo que a gente cria de bonito para o mundo, para botar nossa individualidade para o mundo, para mostrar nossa cara, dar a cara a tapa, acessar lugares mais livres e libertários das nossas existências. E assim a gente conseguindo transformar com força de vontade aquilo que já não faz mais sentido. E isso pode trazer muitos ganhos. Mas isso talvez seja acessado pelo lugar da sombra. E a sombra plutoniana é a crise, é o desejo de controle, de manipulação, é o desejo de dominar o outro. Essa grande força que a gente tem dentro, a gente tem que direcionar pra gente. A gente não controla os passos das pessoas que a gente se relaciona, seja afetivo sexualmente, seja profissionalmente. Por isso, eu acho que essa representação do aspecto harmonioso de Sol e Lua com Plutão no mapa dessa Lua Nova traz muito essa ideia de como eu canalizo a minha energia para aquilo que me transforma, para eu estar diferente para as relações a partir daquilo que elas me trazem. E como fazer para que eu não canalize essa força para o ciúme, para a possessividade, para o controle, que vem de um lugar de medo e de angústia. Eu não quero que o outro vá, por isso eu me desdobro em mil para dar tudo a ele e ele ter uma dívida e não poder sair. Mas não é assim que funcionam as relações saudáveis, as relações equilibradas, em que o dar e receber, ele é uma coisa como numa balança, né? A gente tem que colocar o mesmo peso. A responsabilidade de qualquer relação é dos envolvidos dessa relação. Essa é uma alunação que tem algo muito bonito por dentro. No Brasil, traz o ascendente Câncer. E Câncer, ou caranguejo, é um signo associado à família, ao regresso, ao retorno ao lar. Fala da intimidade, fala do nosso lugar seguro, nosso porto seguro. E essa é uma alunação no mapa do Brasil traz muito essa noção de que a gente vai ter que regressar a algo, a algum tipo de memória, lembrança, retornar ao passado, regressar à concha, à intimidade, à casa, ao lar, para trabalhar coisas internas e então solidificar
aquilo que realmente representa nossas grandes metas, a nossa paz interior e a nossa tranquilidade. Fala muito sobre a gente se colocar num lugar mais autêntico e isso nos trazer ganhos, pra gente poder desbloquear aquilo que talvez a gente já tenha bloqueado num lugar de intimidade ou num ambiente familiar e doméstico, e dar asa a essa transformação que a gente está vivendo, muito abrupta, muito radical, muito revolucionária, desde 2018, quando Urano, astro lento, que fica 7 anos em cada signo, ingressou no signo de Touro. Signo esse que rege relações financeiras, relações afetivas, prioridades, valores, princípios que nos guiam nas nossas decisões. É também um signo que está associado ao senso estético, à beleza, ao afeto, ao prazer, ao corpo físico. Então, todos esses assuntos foram muito revolucionários nas nossas vidas nos últimos anos. Ainda vão se transformar muito até 2025, 2026. E essa é uma alunação que nos ajuda a firmar pé nesse novo olhar que a gente trouxe para esses assuntos nas nossas vidas. A gente vai ter oportunidade de solidificar as transformações que a gente tem vivido, internas, externas, né, nesse campo da vida. Das principais temáticas que a gente vai trabalhar ao longo dessas semanas de lunação ariana, da escassez e da abundância. Basicamente, é preciso que a gente saiba reconhecer as riquezas que existem na nossa vida. Aquilo que a gente pode acessar, seja das nossas relações, dos nossos afetos, do nosso conhecimento, nossa oportunidade de circular, viajar, conhecer pessoas novas, aprender assuntos interessantes, estar na natureza, com os amigos, ter um bom alimento, estar com saúde, força. Enfim, é uma alunação em que a gente precisa muito fazer esse exercício de conectar com um lugar de abundância e lembrar que as nossas necessidades satisfeitas é isso que representa a abundância. Nem sempre são os nossos desejos atendidos, porque o ser humano deseja muito o tempo todo, isso está sempre pulsando dentro da gente. Mas o quanto realmente a gente está bem alimentada e bem nutrida, o quanto a gente está recebendo da vida aquilo que está nos ensinando algo muito poderoso. Nos momentos mais dolorosos e difíceis é muito difícil conectar com o sentimento da abundância. Nos momentos mais dolorosos e difíceis que a gente às vezes percebe que pode contar com alguém que a gente não sabia que podia contar, que a gente descobre um tesouro interior que a gente desconhecia, acessa algum tipo de recurso que transforma a nossa vida. Quantas pessoas a gente não sabe que depois de atravessarem momentos muito difíceis e dolorosos, ligados a desequilíbrios na saúde física, por exemplo, descobriram uma atividade esportiva, ou uma rotina, ou uma forma de se alimentar que transformou e revolucionou sua vida com alguma coisa que se acessa justamente porque a gente vai no fundo do poço e, como eu sempre falo, se você já foi até lá, trata de voltar com alguma coisa que preste. Um dos grandes desafios que a gente tem nessa alunação é representado por Marte. A tendência à dispersão, à perda de foco, também a impulsos agressivos, a impulsividade, uma tendência a assumir riscos desnecessários ao longo. Então a gente já sabe que essa é uma alunação em que a gente precisa sim ter coragem, mas coragem não tem a ver com imprudência. A coragem, ela é bem planejada, bem estruturada, é firmar o pé num caminho que talvez seja desconhecido, sim, mas a gente pegou um mapa, a gente pegou informações, a gente não foi sem garrafinha d'água ou sem capa de chuva para uma trilha, para um abismo. A coragem, ela é você se munir daquilo que é importante para ir fazer uma travessia que você sabe que é do desconhecido, mas que não precisa ser totalmente desconhecida se a gente lembrar de ter maturidade, de construir e pavimentar essa coragem. Essa é uma alunação que ressalta muito, como grande ganho espiritual, a alegria da gente poder proteger quem a gente ama, da gente poder abrir mão das guerras que são desnecessárias, que estão ligadas a um passado, a um padrão comportamental que está muito ligado à guerra, à disputa, à competitividade. Quando a gente pode encontrar um lugar de solidificar bem nossa posição e nem deixar que alguns assuntos sejam tocados. Sabe quando você consegue comunicar as coisas da sua vida e dando limite até onde o outro pode realmente opinar ou não opinar? É um pouco sobre isso. O grande ganho espiritual dessa alunação é a gente encontrar qual é a paz da qual a gente não abre mão e quais são as lutas que a gente não vai abandonar em nome daquilo que somos, daquilo que é caro pra gente, daquilo que é importante e valioso. É importante para as boas relações ao longo dessa alunação que a gente
cuide da nossa imagem e que a gente saiba ser diplomática, mas não em excesso, não é apagando aquilo que nós somos, nem maquiando a nossa individualidade, muito pelo contrário, é sabendo se posicionar assertivamente, mas com delicadeza, com afeto, com gentileza. Essa é uma alunação que pede cautela nas finanças e é uma ótima oportunidade da gente revisar com o que a gente está gastando e com o que a gente está gastando não só em dinheiro, mas também energia, tempo. É um tempo que nos convoca a fazer uma limpeza, uma varredura, a ver o que está sobrando ali dentro da nossa casa, a ver o que pode ser passado adiante. Essa é uma alunação que pede que a gente faça as mudanças com moderação. Porque sim, tem muita coisa pipocando no céu, mas os eclipses do ano estão se aproximando. E eles acontecerão mexendo principalmente com a nossa estrutura relacional. A gente está falando sobre uma alunação ariana com uma lua cheia em Libra. E Libra é o signo dos relacionamentos. Áries representa a força da individualidade, enquanto Libra representa a força da cooperação. Então, para a gente viver relações saudáveis, ter um Libra bem harmonizado, a gente precisa ter um Áries forte. Eu preciso ter coragem de me posicionar como quem eu sou, para que minhas relações sejam sinceras, para que tenha lugar a minha existência dentro de um laço afetivo ou profissional. Caso contrário, se eu me encontro em desequilíbrio da minha força ariana, eu não me conheço, eu não sei quais são minhas capacidades, meus talentos, eu não sei o que é importante e valioso para mim, como eu consigo construir uma relação em que eu consigo criar espaço para o que é importante para mim? Fica muito difícil, né? Eu acabo me submetendo à dominação do outro, ao desejo do outro, eu me apago naquele relacionamento e ele fica desequilibrado. Ou então, quando a gente tem Áries em excesso, a gente fala de pessoas prepotentes, arrogantes, pessoas que se posicionam de maneira dominadora, que acham que tem que submeter o outro para ter o outro ali perto. E aí também isso desequilibra a harmonia de Libra. Tem alguém entregando demais e alguém tendo que caber pequenininho. Então, as relações saudáveis, elas dependem justamente de eu ter o meu tempo de autonomia e de individualidade, de eu cultivar os meus interesses, para que exista um espaço, para que eu e o outro a gente tenha lugar de troca. Caso contrário, se a gente vira uma coisinha só numa conchinha, a gente não tem mais elementos de troca. A gente se esvazia internamente. Essa é uma alunação em que a gente vai trabalhar bastante a qualidade dos nossos laços. E a gente vai enxergar muito os nossos próprios desajustes e desequilíbrios, desarmonias, o que está precisando e faltando que a gente cuide para que as nossas relações sejam mais saudáveis. É uma alunação que favorece muito a construção de planos a longo prazo, a solidificação de mudanças importantes, de que a gente faça o dever de casa, de enfrentar as questões internas, de fortalecer nossas práticas espirituais e tudo aquilo que nos faz conectar com o nosso grande poder interior e com o nosso lugar de tranquilidade interna, para que a gente consiga caminhar o mundo nessa paz de espírito, nesse estado. É lembrar que o mundo está sempre oscilando, se transformando, não existe estar tudo resolvido, mas a gente tem o dever de cuidar da nossa alma, do nosso corpo, de tudo aquilo que nos compõe, para conseguir caminhar nesse mundo de maneira mais forte, mais criativa, mais potente, podendo dar ao mundo aquilo que a gente tem de grandioso e de bonito. Porque a verdadeira generosidade é a gente cuidar da gente, pra gente conseguir ser melhor pro mundo e ser melhor pra nós. Desejo a nós uma linda alunação ariana, uma linda alunação de recomeços, de atitude, de coragem, de criatividade, que a gente tenha coragem de ser quem a gente é. E se você sentiu seu coração tocado, compartilha esse vídeo, manda o link para alguém especial, para a gente não perder as oportunidades, para a gente também não tropeçar tanto nos obstáculos e nos desafios. E se você tiver interesse em fazer um atendimento voltado para autoconhecimento, voltado para autodescoberta, voltado para análise dos trânsitos desse ano, voltado para percepção de como você funciona em cada espaço do mundo, se você está planejando fazer viagens, estudar alguma coisa e quiser uma orientação personalizada, um atendimento intimista, entre em contato. Me chamo Múcia, sou astróloga e estou aqui para compartilhar essa riqueza que é a poesia de olhar para o céu e poder ver reverberar na terra. Vamos juntinho!